Olá! Neste vídeo falarei sobre os movimentos da articulação do quadril ou das articulações dos quadris. Lembrando que temos duas articulações, a do quadril direito e a do quadril esquerdo. E que o bloco ósseo nós faremos sempre referência como sendo a pelve. Numa flexão de quadril, lembrando, nós teríamos a aproximação do fêmur à pelve anteriormente ou da pelve ao fêmur anteriormente. Em um vídeo anterior, nós vimos que tanto pode ocorrer uma situação quanto outra, ou a movimentação dos dois segmentos reciprocamente. Inicialmente, abordarei o movimento de flexão de quadril. Neste caso, observa-se uma flexão de quadril direito. A flexão de quadril pode ocorrer isolada ou em conjunto, por exemplo, com o movimento de flexão de joelho. Como a ideia aqui é abordar os movimentos da articulação do quadril, faremos referência apenas a esta articulação. O movimento de retorno, ou seja, o abaixamento do membro inferior direito, voltando à posição anatômica, seria a extensão do quadril. E a continuidade deste movimento para além do plano anatômico pode ser considerada como uma hiperextensão do quadril. A vista, neste caso, é sagital, o movimento é realizado no plano sagital, eixo látero-lateral. Mas, lembrando que o mais importante é a identificação correta do movimento, e o sentido para frente e para trás do movimento é o mais fácil de se observar e relacionar com os termos flexão e extensão. Numa vista frontal, observa-se o afastamento lateral do membro inferior, caracterizando uma abdução de quadril, e o retorno deste movimento à posição anatômica como sendo adução de quadril. Lembrando que pode acontecer uma abdução de quadril tanto quando o segmento se afasta da linha média do corpo, quanto quando a linha média do corpo se afasta do segmento. Nesta situação, nós temos o afastamento do segmento da linha média do corpo, uma abdução de quadril direito, enquanto nesta outra nós temos uma abdução de quadril esquerdo, onde a linha média do corpo se afastou do segmento do membro inferior esquerdo. Aqui nós observamos uma rotação medial de quadril e aqui uma rotação lateral de quadril. Aqui pode-se observar uma rotação medial de quadril direito, onde o fêmur gira para dentro em relação à linha média do corpo, ele gira em direção à linha média do corpo. Pelo fato do joelho estar flexionado, o pé é projetado para fora, o que pode dar a impressão de estar acontecendo na realidade uma rotação externa, porque um segmento é projetado para a lateral do corpo. Mas é uma ilusão. Se imaginarmos o indivíduo estendendo o joelho, é possível observar que o pé ficará direcionado para a linha média do corpo, o que reforça a análise como um movimento de rotação interna do quadril. Mas são alguns detalhes que, durante uma análise de movimento, pode gerar uma certa confusão. Então aqui vale a pena ressaltar, pelo fato do joelho estar flexionado, durante o movimento, o pé é projetado para a lateral do corpo, mas o movimento realizado no quadril é de rotação interna. Comprova-se estendendo o joelho e verificando que este pé ficará, digamos, apontado para a linha média do corpo. A mesma coisa pode acontecer numa situação onde o indivíduo em pé, com o quadril direito flexionado, projeta o pé para o lado de fora, para o lado externo, para a lateral do corpo, através de uma rotação interna de quadril.
Neste caso, está acontecendo uma rotação interna de um quadril flexionado. Aparentemente, nós temos uma rotação externa pelo segmento ser projetado para fora, mas, na realidade, o fêmur está girando para dentro em direção à linha média do corpo. É necessária muita atenção para não confundir, trocar, inverter muitas vezes o movimento realizado, que prejudicaria toda a análise da movimentação do corpo em determinadas situações. Fique atento! E, neste caso, nós temos uma rotação lateral de quadril direito, onde o fêmur gira para fora, em direção contrária à linha média. Ocorre uma rotação externa de quadril. Apesar do segmento do pé ser direcionado para o lado medial do corpo, visualmente nós vemos o pé se deslocando para medial em relação ao corpo, mas na verdade ocorre uma rotação externa de quadril. Bastaria estender o joelho e verificar que a ponta do pé ficaria voltada para o lado externo, o que também pode gerar uma certa confusão. Cuidado com este movimento também. Já nesta outra situação, nós temos uma rotação externa de quadril, com o indivíduo na mesma posição, em pé, quadril direito flexionado. Agora o pé é projetado para o lado interno, para o lado de dentro, em direção à linha média do corpo. Poderia-se achar que trata-se de uma rotação interna de quadril, quando na verdade o que acontece é uma rotação externa de quadril. Para comprovar, bastaria fazer a extensão do joelho e verificar que o pé ficaria direcionado para a lateral do corpo. Mais uma vez reforçando, fique bastante atento para identificar corretamente os movimentos articulares. A rotação de quadril é mais facilmente percebida quando nós temos a associação com a flexão do joelho. Daí o fato de nós termos a ilustração mostrando o joelho flexionado. Fica mais fácil identificar a rotação do fêmur sobre a pelve. Como o quadril apresenta movimentos nos 3 planos e eixos, a associação desses movimentos permite ainda a circundução do quadril. A circundução do quadril pode ser realizada em diferentes posições. Pode ser feita a circundução com o membro inferior projetado à frente, ao lado ou até mesmo atrás. Existe ainda uma outra movimentação um pouco controversa, mas encontra-se na literatura como sendo abdução horizontal e adução horizontal do quadril. A abdução horizontal do quadril parte-se da posição de quadril flexionado, a condução do segmento para a lateral do corpo, o que seria uma abdução, porém, a partir de uma posição que não é a inicial, a anatômica do indivíduo. Pode-se dizer aqui também que foi feita uma abdução do quadril flexionado. O movimento de retorno, partindo da posição de quadril abduzido para um quadril flexionado, nós teríamos uma adução horizontal, onde o segmento é movimentado em direção à linha média do corpo, havendo a aproximação à linha média do corpo, porém partindo de uma posição que não é a anatômica. Pode-se dizer flexão de quadril abduzido ou adução horizontal de quadril. Apesar de não ser uma articulação, ser um bloco ósseo, a pelve possui movimentação com nomenclatura a respeito destes movimentos encontrado na literatura. A saber, neste caso, nós temos um movimento de inclinação da pelve para frente, que pode ser chamado de inclinação anterior, ou anteversão da pelve. Até na própria ilustração é possível verificar que na anteversão da pelve nós temos movimento na articulação dos quadris e de coluna lombar.
Mas, por enquanto, o foco é a movimentação da pelve. A pelve inclinando-se para frente, onde a crista ilíaca antero-superior fica adiante da sínfise púbica, caracteriza uma anteversão da pelve. Ao passo que quando a crista ilíaca antero-superior fica mais para trás em relação à sínfise púbica, nós temos uma retroversão da pelve. Nos movimentos da pelve no plano sagital, visto de lado, uma vista sagital, nós temos a anteversão e a retroversão. Nós podemos observar os movimentos chamados de inclinação da pelve. Inclinação para a direita, inclinação para a esquerda. Existe aí uma certa controvérsia onde qual é a referência a ser considerada? Não entrando no mérito das divergências, eu aconselho a fazer referência a uma inclinação da pelve com a crista ilíaca direita mais alta, ou inclinação da pelve com a crista ilíaca esquerda mais alta. E nós temos, finalmente, no plano transverso, os movimentos de rotação da pelve para a esquerda, rotação da pelve para a direita. Em um próximo vídeo, veremos a realização dos movimentos de coluna, pelve e quadris de forma associada. Até lá!